Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a este nosso encontro da Léxio Divina, nossa leitura orante, onde iremos meditar a Palavra de Deus deste quarto domingo do tempo comum. Palavra meditada, primeiramente proclamada, deve ser vivenciada. Peçamos ao bom Deus que nos ajude a rezarmos com esta palavra. Que este mesmo Deus inspire os nossos corações, para que assim nós, a cada dia, sejamos uma igreja da palavra. Invoquemos a Trindade Santa, guia e sustentáculo da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós. O Espírito Santo de Deus pousou sobre nós no dia do nosso batismo. Confirmamos a nossa fé no dia da nossa crisma. E assim recebemos os dons do Espírito Santo. Que este mesmo Espírito cuide da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa vida de oração. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos pegar a palavra de Deus, busque aí a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, comecinho do Evangelho, versículo 21 a 28. O capítulo é o número maior e o versículo o númerozinho menor. Achou? Marcos 1, 21 a 28. Assim, o evangelista nos diz: na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Lemos a primeira vez. Lemos este Evangelho de Marcos, evangelista que irá nos acompanhar neste ano dedicado a ele, o ano B, 21 a 28.
Só esses versículos, mas uma história tão intensa que deve ser relida. Vamos reler juntos, mas agora com um pouquinho mais de calma. Vamos ler? Reze, compadre. Leia, compadre. Na cidade de Cafarnaum, um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Então, meu irmão, minha irmã, o que essa palavra tem a nos dizer neste quarto domingo do tempo comum? A palavra de Deus, ela deve ser atual, eficaz. Ela é boa nova. Ela não é boa velha. Ela é atual, porque ela fala de nós. Ela fala de gente. Nós lemos o Evangelho 2 vezes. Agora fica uma perguntinha: qual o versículo deste Evangelho? Marcos 1, 21 a 28. Qual o versículo chamou mais sua atenção? Pergunte-se aí. Se for preciso, leia quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. O versículo que mais chamou a minha atenção foi o versículo 22. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade, vírgula, não como os mestres da lei. Qual o versículo mais chamou sua atenção? Esse foi o que chamou mais a minha atenção, versículo 22. Mas você tem 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e o 28. Qual que chamou sua atenção? Às vezes não precisa nem ser um versículo, uma palavra. A palavra que mais chamou minha atenção foi autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Você então vai escolher esse versículo, esta pequena frase ou esta palavra, e vai guardar essa palavra por toda essa semana. Ok? Combinado? Agora vamos para nosso próximo passo da Lexio, a meditação. Porque às vezes a gente lê a palavra e fala: mas eu já ouvi esse evangelho,
Eu tenho 28 anos, já ouvi diversas vezes esse evangelho, não preciso mais meditar. Eu já sei o que ele significa. Às vezes eu estudei teologia, eu sou ministro da Eucaristia, sou padre, sou bispo. Não preciso mais meditar. Burrice. Ignorância. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é contínua. E hoje o versículo 22 chamou minha atenção. Mas talvez daqui 10 anos possa ser o versículo 25. Cala-te e sai dele. Nós somos seres mutáveis. E às vezes nós enxergamos aquilo que nós estamos vivendo. Quando eu estudava direito, antes de entrar para o seminário, um professor meu falou uma frase que não esqueço. A gente fala de onde a gente está sentado. A gente fala daquilo que a gente está vivendo. É igual aquela frase que a gente sempre joga na cara dos outros às vezes. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso que cada momento, cada ano a gente lê a palavra de Deus e ela deve trazer algo novo para a gente. Mas vamos lá. Entendamos um pouquinho deste evangelho. Marcos escreveu o seu evangelho para anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Por mais que Mateus na Bíblia está na frente de Marcos, mas o primeiro evangelho a ser escrito é Marcos. E se for levar em consideração o aspecto cronológico, tem cartas de Paulo que são mais antigas do que os próprios evangelhos. Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade que nós sempre ouvimos. E aí o evangelista traz um detalhe importante, era sábado, era o dia do descanso. Jesus entrou na sinagoga. Lembrando, Jesus não era católico, tá, gente? Jesus era judeu. Não existia igreja católica naquela época. Ele era judeu. E ele foi na sinagoga, que era a igreja do judeu. E lá ele começou a ensinar. Começou a falar. E todos começaram a ficar admirados. Sabe quando a gente vai na missa e a gente sai da missa assim, nossa, o padre falou tudo o que eu queria e precisava ouvir. Parece que ele ouviu a minha vida e eu saí daqui renovado, lavado. Porque falou bonito. Porque tocou. Não adianta falar várias línguas. Não adianta falar uma linguagem difícil. A gente tem que falar uma linguagem que o povo entenda. A gente tem que falar e nos situar onde nós estamos. Todos ficaram admirados com aquilo que Jesus ensinava. Jesus mestre. Mestre é aquele que ensina. Mas Jesus tem um detalhe importante que nós não podemos deixar de lado. Ele ensinava como quem tem autoridade. É um terminho grego que significa, que se pronuncia como exousia. O que é isso, padre? Você está falando que não pode falar bonito e você está falando bonito. A gente tem que entender, a gente não pode também viver numa fé prematura. A palavra autoridade aqui nesse evangelho significa que Jesus vivia aquilo que ele pregava. E isso que conforta o nosso coração enquanto padres, ministros ordenados, deve confortar o seu coração como catequista, como ministro da Eucaristia, como leitor, porque às vezes a gente não prega com essa autoridade de Jesus, não é verdade? Às vezes a gente sente assim, não, mas eu sou tão indigno de pregar a palavra, eu sou tão indigno de ser padre, porque tinha tanta pessoa melhor do que eu. Você já pensou isso, não já?
Eu também já. Mas sabe o que conforta o nosso coração? Que nós não somos deuses. Isso é muito bonito. Reconheça a sua humanidade. Reconheça a sua natureza finita, falha. Nós não somos perfeitos. Somos chamados à santidade. Não podemos viver uma vida medíocre, hipócrita. Mas devemos buscar uma conversão. Mas o que mais conforta o nosso coração é que nós não pregamos sobre nós. Eu não estou meditando o meu livro. Eu estou meditando a palavra de Deus. Eu não estou fazendo propaganda do Padre Diego. O Padre Diego vai morrer daqui 90 anos e a igreja vai continuar. A palavra de Deus vai continuar a mesma. Quantos padres já morreram, bispos, papas? E a igreja continua, porque a igreja não é do padre, não é do bispo, não é do papa. A igreja é de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Nós não anunciamos a nós mesmos, anunciamos o Cristo. Mesmo que estejamos em pecado, mesmo que às vezes a gente olha para essa palavra e fala assim, eu não vivo nem a metade disso, mas eu quero viver. Eu quero experienciar esse ensinamento do Mestre. Quero mudar de vida. Todo dia é dia de mudar. Todo dia que nós acordamos é uma nova oportunidade que Deus nos dá de viver essa autoridade na pregação. Assim, o evangelista traz uma frase interessante. Ele prega como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Sabe por quê? Porque os mestres da lei eram muito moralistas. Metiam a ripa em todo mundo, mas não vivia nem a metade daquilo que pregavam. Às vezes a gente é assim. Quer apontar demais o defeito do outro e esquece do nosso. Esquece que o nosso teto é de vidro. Para de bater, para de apontar o dedo do outro. Às vezes a gente aponta para o outro, a gente é pior do que ele. A gente se torna um mestre da lei, fariseu. Cuidado, cuidado com a semente do farisaísmo, que é a hipocrisia, ou seja, eu finjo ser algo que eu não sou. Dentro de casa eu sou o capeta, na igreja eu sou santinho. Coerência, autoridade. Cuidado. Os mestres da lei faziam isso. Apontavam demais. Jogavam fardos nas costas dos outros. Mas eram uma cambada de preguiçoso moralista. Cuidado. Cuidado com o extremismo e com o laxismo. Todos os dois são perigosíssimos. E isso existe dentro da igreja. Infelizmente. Infelizmente. Assim, na sinagoga tinha um homem que estava possuído por um espírito mau. Quando ele viu Jesus, ele já reconheceu: Jesus Nazareno. Você veio para quê? Para nos destruir? Nós sabemos que tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Nós sabemos que és Deus. Satanás corre da cruz todo dia, porque a cruz é o sinal da nossa salvação. Satanás tem medo de quem anda com a cruz. Satanás tem medo de quem carrega a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o escândalo de um Deus que morre. Mas Deus não ficou preso nela. Ele ressuscitou. Satanás tem medo de Deus. Satanás teme quem segue a Deus. Às vezes a gente exorciza muita gente que está possuído pela mentira, pela vaidade, pela ganância. Muita gente que está possuída por achar que são donos da verdade.
Muita gente. E você vai pregar com autoridade. Assim como Francisco de Assis uma vez disse: evangelize sempre, sempre. E se preciso, use palavras. Ou seja, dê testemunho. O que falta na igreja é testemunho. O que falta no trabalho é testemunho. Vamos mudar um pouquinho de vida, vamos? Vamos dar testemunho. Você não é cristão, batizado? Seja outro Cristo. Seja fariseu, não. Satanás tem medo de cristão. Não entregue sua vida ao pecado. Não entregue sua vida a ele. Entregue sua vida a Deus. Jesus então deu um cala-boca naquele demônio. Cala-te, sai dele. E assim o Espírito sacudiu o homem com violência. Porque Satanás, gente, quando entra na nossa vida, ele não entra para brincar, para fazer carinho, para alisar o cabelinho da gente. Satanás entra para acabar com a nossa vida, para destruir. Ele, quando a gente peca, ele está lá no inferno, ó, batendo palminha lá, é meu. Está lá, ó, gastando a vida para mim. E Deus quer que nós nos convertamos. Nós somos chamados ao céu, não para o inferno. Deus não te quer no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, é a gente que vai. Se você se arrepender no último momento da sua vida, você será salvo. Não entregue a sua vida para o pecado, para Satanás, porque ele gosta de destruir a nossa vida. E quando as pessoas estão aí possuídas, entregam a vida deles a Satanás mesmo. Não se entregue ao inimigo, se entregue a Deus. Mesmo que às vezes seguir a Deus é difícil, eu sei que é difícil. É difícil viver o Evangelho, é difícil ser cristão, é difícil ser católico. Mas quem disse que ia ser fácil? Jesus alguma vez disse: quem quer me seguir, tome sua boa vida e vem? Não. Quem quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e venha. Não existe cristianismo sem cruz. Aquele homem então recebe a libertação da sua vida. O que você precisa ser liberto? Às vezes você não está possuído, mas às vezes a gente tem uns pecadinhos de estimação que precisa sair da nossa vida, né? Virou costume, igual beber água. Cuidado. Cuidado com os pecadinhos de estimação, gente. Abre o olho. E todos ficavam espantados, porque Jesus pregava como quem tem autoridade. Quem que é esse? O que está acontecendo diante da gente? Que ensinamento é esse dado com autoridade? Ele manda e os espíritos obedecem. Sim, porque ele viveu aquilo que ele pregava. Testemunho, coerência. E assim Jesus se tornou conhecido. Reze essa palavra mais vezes. Não deixe ela passar, não. Assim, após meditarmos a palavra, após buscarmos um versículo, agora é a hora da nossa oração. A palavra proclamada vira oração. O que você reza a Deus hoje? Qual é a sua prece? Para você. Depois pode pedir para outros, mas para você, qual é a sua prece? A minha prece hoje é que eu não seja um contra-testemunho. Senhor, pela Tua graça, pela Tua bênção, que eu não seja um contra-testemunho, mas que eu tente viver com coerência aquilo que eu prego. Converte o meu coração, exorciza os espíritos maus que estão dentro de mim, para que todos os dias eu possa anunciar a Ti e não a mim mesmo. Reze a Deus aí, escute esse fundo musical, olhe para a cruz de Cristo e
faça a sua prece. Assim, podemos continuar a nossa caminhada. Podemos dar passos. Assim como Jesus era um grande peregrino, continuemos a caminhar, que a nossa meta seja o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, a Virgem e Senhora da Piedade. Amém.